O plenário do STF define pena de 8 anos e 10 meses de prisão em regime inicial fechado a Fernando Collor de Mello. O ex-presidente foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em processo da Lava Jato e pode recorrer em liberdade. A reportagem de Paula Lobão. O Supremo Tribunal Federal decidiu aplicar pena de 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado e 90 dias multa, cada dia de 5 salários mínimos, ao ex-senador Fernando Collor de Mello, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por recebimento de propina em negociações com a BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis. Essa é uma ação penal do ano de 2015, no âmbito da Lava Jato. Durante a sessão plenária no STF, houve ministro que defendeu 15 anos de prisão. O relator Edson Fachin seguiu com a pena sugerida no relatório dele, de 33 anos de prisão. O ministro Alexandre de Moraes defendeu a pena de 8 anos. O total da pena imposta ao réu Fernando Afonso Collor de Mello fica estabelecido em 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 90 dias multa. O inicial do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, o regime fechado. Depois do voto de todos os ministros pela definição da pena, a ministra Rosa Weber, presidente do STF, no final da plenária, proferiu então a pena decidida. Assim, fica a pena total fixada em 8 anos e 10 meses de reclusão e 90 dias multa, em regime fechado, como o inicial do cumprimento da pena, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Fixado o valor do dia multa em 5 salários mínimos vigentes à época dos últimos fatos, corrigidos monetariamente. Fernando Collor de Mello também foi condenado por associação criminosa, o que daria uma pena de 2 anos. Mas o crime prescreveu, além do fato de que o ex-senador tem mais de 70 anos de idade. Collor não será preso imediatamente. A decisão ainda deve ser publicada oficialmente e a defesa do ex-senador já divulgou nota dizendo que vai entrar com recurso. O Supremo Tribunal Federal então deve julgar esses recursos da defesa. Enquanto isso, Fernando Collor vai aguardar todo esse trâmite em liberdade. De Brasília, Paula Lobão. Tirando os nossos comentaristas, Diogo Schelp, é interessante que num momento de cada vez mais desmonte da Lava Jato, ele é condenado na Lava Jato, mas não vai cumprir pena inicialmente, né? Pois é, Tiago, esse é uma condenação, né, que é uma exceção que comprova a regra. A regra tem sido, sim, o de desmonte da Lava Jato, de uma descredibilização da Operação Lava Jato e das condenações que foram levadas a cabo por aquelas investigações. Esse caso do ex-presidente Collor é significativo, né, da confusão que fica na cabeça dos cidadãos brasileiros em relação a decisões na justiça. Collor já foi absolvido outras 2 vezes por fatos ocorridos, né, a corrupção, né, que foi revelada no governo dele, na presidência dele. Ele foi absolvido em 1994 pelo STF e depois, novamente, em 2014, ele teve alguns crimes prescritos e outros, simplesmente pela decisão dos ministros, não poderiam sequer ser levados adiante porque a denúncia não seria condizente, não seria robusta. Agora, ele é condenado por fatos que nada tem a ver com o período dele na presidência, mas sim no Senado. Ou seja, se ele tivesse sido condenado nas primeiras vezes, se o STF tivesse tido um entendimento diferente nas primeiras vezes, esse segundo fato não teria acontecido. O mesmo STF que reabilitou o presidente Lula, né, que havia sido preso na justiça por causa da Operação Lava Jato e que teve as condenações anuladas. O que achou da pena, Dávila? Interessante pensar que um homem que foi presidente da República, que sofreu impeachment, conseguiu ser eleito senador novamente e agora responde, é condenado por corrupção mais uma vez. Como fica o brasileiro acompanhando isso, esse caso? Atônito, né, Adriana? Porque tem o caso com o outro presidente, né, o Lula, que também foi condenado pelo mesmo escândalo de corrupção envolvendo Petrobras, que agora condena Fernando Collor de Mello.
e por uma questão legal de fórum, que deveria ser, se tinha autoridade ou não, mas isso não significa que o crime não foi cometido. Ou seja, é tudo farinha do mesmo saco. São os escândalos revelados pela Lava Jato que mostra esse maior esquema de corrupção da história do mundo, envolvendo presidente Lula, presidente Collor e tantas outras pessoas, como foi desvendado o episódio. Agora, o povo fica confuso. Como é que o mesmo crime que agora condena Collor livrou Lula da cadeia? As pessoas ficam atônitas, mostrando que falta, sim, coerência na interpretação da justiça e que essas questões de fórum, era numa vara ou não era noutra vara, não encobre o fato que todos cometeram crimes. Todos cometem o mesmo crime, origem do mesmo lugar, a enorme corrupção que a Lava Jato desvendou envolvendo empresas estatais. E está aí esse governo querendo voltar a estatizar empresas, a fortalecer as empresas estatais, quase como se quisesse voltar às velhas práticas do passado. Realmente mostra que no Brasil, infelizmente, ainda há 2 pesos e 2 medidas nos escândalos de corrupção nesse país. Beraldo, e a pena também não é imediata. Pois é, o Supremo Tribunal Federal impõe à população brasileira um desafio crescente de manter o respeito pela Corte. Como pode 11 seres iluminados do direito brasileiro, que estão ali lidando com um caso direto e objetivo, muito tradicional, desvio de dinheiro público, roubo de dinheiro da Petrobras, não tem nenhuma novidade ali, não é um crime cibernético que aconteceu num servidor na Austrália. Não, aqui, na sede da BR Distribuidora, o senador foi lá ou intermediou encontros que geraram algum tipo de benefício e ele teria se beneficiado disso. Aí o relator dá 30 anos. Bem, o Código Penal está ali. Aqueles ministros lidam com o caso todos os dias. O relator pede 30 anos de condenação. Mas aí é aberta divergência em relação a uma das acusações pelo ministro mais recente da Corte, que depois prevalece, e aí a Corte chega à conclusão, não é 30, é 8. Mas como é que é essa conta? Quer dizer, nós estamos sujeitos a interpretações que nos levam a crer que há alguma questão política no meio. Por quê? Como pode, numa operação envolvendo as pessoas que tiveram algum tipo de contato com a Petrobras e os seus sistemas, as suas subsidiárias e que teriam se beneficiado dela, libera todo mundo, porque, segundo o próprio Supremo, foi uma grande confusão eleitoral, era roubo de dinheiro para financiar campanha política, então é uma questão meramente eleitoral, mas nesse caso é condenação, é cadeia. No caso do Deltan Dallagnol, caça-mandato. Então, enfim, a mensagem que é passada para a população brasileira é a pior possível. A gente precisa voltar a confiar, a poder confiar numa justiça única que valha para todo mundo.